Assim está escrito: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes, do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3? Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Até aqui, senta adorando esse Deus maravilhoso nessa noite. Quando eu leio a palavra, eu sempre faço algumas perguntas. Esse ano, estou faltando só os 4 evangelhos para encerrar a minha... Os 4 não, 3 evangelhos. Deixei por último a melhor parte, os evangelhos. Deixei por último, deixa eu fazer força no começo. Comecei pelos mais chatos. Tem os livros da Bíblia que são desafiadores, irmãos. Não é que não é bom, mas é chato. Que nem Paulo pregava que era uma beleza, irmão. Ótimo pregador, mas ele era meio chato. Eu, estava ouvindo, caiu e morreu. O cara dormiu na mensagem do Paulo. Então, a gente é assim, irmão. Eu também, eu sou conhecido como um pregador, assim, que a minha palavra é uma espada, comprida e chata. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu sempre me perguntei, irmãos, por que Nabucodonosor resolveu, no capítulo 3, mandar erguer uma enorme de uma estátua. E sinceramente, eu não sei, eu acho que eu sou meio lento para algumas coisas assim, e parece que a gente esquece do capítulo 2 de Daniel. Quando a gente vê o capítulo 2 de Daniel, você vai ver que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele sonhou com uma estátua. Ele sonhou com uma estátua. Essa estátua era enorme, e a cabeça, apenas a cabeça era de ouro. Os braços e o peito, a parte superior aqui, eram de prata. O ventre e os quadris de bronze,
as pernas de ferro e os pés eram uma mistura de barro e ferro. E então ele ficou tão alarmado com aquele sonho, ele viu que era algo profético, que ele chamou, e vocês conhecem a história, todos os sábios entendidos, ele não falou o sonho, vocês têm que revelar o sonho que eu tive, e também o seu significado. E eles iam matar todos na Babilônia, todos os sábios adivinhadores, todos os astrólogos, todos iam morrer, até que a notícia chegou em Daniel, e Daniel foi no rei e diz: olha Daniel, olha rei, eu não tenho como te dizer agora o que é, mas me dá uns minutinhos aí, que o Deus que eu sirvo é o Deus que enviou esse sonho para ti. Eu, além de dizer o sonho que o senhor teve, eu ainda vou te dar o significado, mas deixa eu falar com o meu Deus. Ele chamou quem? Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram orar, e ali Deus revela. Eles foram exaltados depois daquilo ali. Mas o que acontece? Sadraque, Mesaque e Abednego, depois desse episódio, eles se tornaram administradores da província da Babilônia. E eles viram a lei e o mandado do rei de erigir uma estátua 27 metros por aproximadamente 2,70 de largura. Irmão, era enorme a estátua, 27 metros, era para ver de longe. Só que estátua é essa? Que forma tinha essa estátua? Exatamente a forma do sonho que ele tinha tido no capítulo 2 de Daniel. A estátua era aquela, só que no sonho que ele teve, apenas a cabeça era de ouro, e vinha perdendo qualidade, à medida que ia descendo no corpo da estátua, ia perdendo qualidade. O que o rei fez? Eu não quero uma estátua exata, eu quero no formato que eu vi, mas eu quero ela toda de ouro. Irmãos, eu quero que você entenda que Nabucodonosor, quando ele recebe o sonho e a revelação do sonho, ele recebeu ali uma sentença profética de Deus. Ele recebeu uma sentença. Ele recebeu uma notícia que o legado dele viraria em ruínas. Ele viu: olha, depois do teu reino virá um outro, não tão forte e glorioso como o teu. E assim foi piorando. O que o rei Nabucodonosor quis fazer era mudar o decreto de Deus. E notem que no sonho, lá do capítulo 2 de Daniel, ele viu que aquela estátua estava lá bela, imponente, e daqui a pouco, no sonho, uma pedra tirada de uma montanha, era cortada sem auxílio de mãos humanas. A pedra era cortada, e aquela pedra vinha de encontro, batia, chocava-se contra aquela estátua, e a estátua virava pó. Este era o sonho. Olha o que Nabucodonosor fez. Ele pegou aquela estátua, aonde ele construiu? Numa planície. O que é uma planície? Um lugar onde não há montanhas. Vai ser uma pedra tirada de uma montanha. Não, eu vou colocar num lugar plano. É como tu ir para Brasília e procurar montanha em Brasília. Não tem. É planalto. É plano. Ele quis mudar a sentença. E notem, qual foi a planície que ele escolheu? A planície de Dura. Por que a planície de Dura? Porque em volta era um lugar plano, e em volta da planície de Dura havia uma muralha. Ele colocou lá naquele lugar, porque ele estava dizendo: no meu sonho não era totalmente de ouro, mas na verdade vai ser tudo de ouro. A arrogância, a soberba dele foi tão grande,
que ele quis mudar, não, foi uma pedra que eu vi, tirada de uma montanha, pois bem, não vai ter montanha no lugar, e para garantir que nenhuma pedra venha rolando, muralhas em volta. Nabucodonosor, ele quis fugir de uma sentença profética, e aqui eu tenho a primeira frase nessa noite. A natureza humana sempre tentará fugir dos decretos de justiça de Deus, criando para si ídolos diversos, buscando neles segurança e alento para a alma. Nabucodonosor ficou tão preocupado com aquele sonho de que todo o esforço dele se perderia, que ele resolveu fazer algo para acalmar a alma dele. E eu te pergunto, nós não somos exatamente assim? E quantas vezes Deus nos pede coisas? Quantas vezes Deus diz, olha, se tu andar por esse caminho vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, e a gente tenta fugir do plano, fugir do propósito, fugir da chamada. Tem gente aqui que um dia recebeu uma promessa, vai cantar, vai pregar, vai fazer, mas não canta mais, não prega mais, não faz mais nada, e então vai para planícies, vai para lugares, se posiciona estrategicamente para que não aconteça aquilo que Deus disse que iria acontecer. Deixa eu te dizer, de Deus ninguém foge, de Deus ninguém foge, muito menos da sentença dele. E neste capítulo 3, Daniel com certeza estava viajando, porque se ele não estivesse viajando, ele estaria ali, diante da estátua, e teria também que ouvir o soar, e também teria que se dobrar diante daquela grande estátua. Eu quero que você compreenda que aqueles meninos, quando foram exilados, tinham 12, 13 anos. Aqui fazia pouco tempo que aquilo tinha acontecido, então pode ter certeza, aqui eram jovens, não eram homens feitos, aqui eram moços, aleluia, não eram velhos. No capítulo 2, o sonho é revelado. No capítulo 3, aleluia, acontece isso aqui, aleluia. Eu quero que você entenda que eles mesmos jovens, eles estavam sem a presença de Daniel. Daniel era referência, Daniel era o profeta, Daniel era tão grande aos olhos de todos e também de seus amigos. Não é à toa que nós temos um livro com o nome dele na Bíblia Santa, no cânon sagrado. E eles estavam sem a presença de um líder. Lembra dos discípulos quando Jesus se foi? Quando ascendeu aos céus? Ficaram olhando, e agora? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Eles estavam sem a referência profética, eles tinham tido seus nomes trocados, a sua identidade foi trocada, e o inimigo, ele tem tentado trocar a identidade de muita gente nesse lugar. Tem jovens que é incrível, irmãos, como pode? Há anos atrás, se tu falava, olha, tem um menino de 12 anos depressivo, a pessoa ia dizer, não, é mentira, não pode. Com 12 anos, como é que está depressivo? Cara, não tem, tu não tem rodagem. Eu imagino essa gurizada de 12 anos, se fosse na época que nós era criança. Irmão, meu Deus do céu, podia estar caindo o mundo na rua, chuva de canivete, se tu não tivesse com fratura exposta, teu pai podia ter carro e não te levava na escola, não. Não tinha esse negócio, meu filho. Ai, eu posso faltar porque está chovendo, falta para ver.
Falta para ver. Ah, mas vou ficar a manhã inteira com o pé gelado. Se lasque. Hoje a minha filha, irmão, eu pego ela na escola todo dia. Às vezes é sol, faz 2 minutos atrasado, 2 minutos. Ela me manda mensagem: cadê tu? 2 minutos para ficar parada na sombra. Sabe, eu não sei, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que o inimigo, ele tem trabalhado nas mentes mais e mais cedo. Mais e mais cedo. Por isso que nós temos crianças depressivas, não é jovem, não é pré-adolescente. Nós já temos crianças depressivas em nosso meio. Que dirá dos adultos? Tem gente que é tão depressivo, que já se acostumou. E descobriu um jeito de sobreviver, porque isso não é viver. Um jeito de sobreviver. Um jeito de respirar. E o mundo tem feito isso, ele tem trocado o nosso nome. Ele tem dito para as meninas que agora elas são meninos. Não é isso? Ele tem dito que aquilo que era algo maravilhoso, casar virgem, algo extraordinário, há algumas décadas atrás, hoje é vergonha. O inimigo, ele tem mudado os nossos nomes. Um dia você recebeu uma promessa que ia pregar. Hoje Satanás te chama de tudo quanto é coisa. Hoje é depressivo. Hoje é fornicário. Hoje é pecador. Hoje é sem vergonha. Hoje é isso, é aquilo. É pornográfico, é imoral. A acusação bate nas mentes, acusando e trocando de nome. E temos mais uma frase: não importa como o mundo te chama, importa como Deus te identifica. Veja bem, não é o como Deus te chama, é como Deus te identifica. Aleluia, não é como Ele te chama, é como Ele te fez. Aleluia, quando Deus olha para você, Ele olha um projeto extraordinariamente bem sucedido. Quando Ele olha para a tua família, Ele vê a melhor família da igreja. Quando Ele olha para os teus filhos, Ele vê um mais crente que o outro. Ah, pastor, mas por que eu não estou vivendo? Ah, irmão, quantas estátuas têm se levantado? O mundo te chama de pecador, mas Deus te chama de santo. O mundo te chama de órfão, Deus te chama de filho. Deus te chama de filho. O mundo diz que ninguém ama você, e Jesus diz: filho, eu te amo. O dia que você entender que o amor dele basta, o amor dele basta, eu não preciso de mais nada dele. Aleluia, ele me amando, eu sei quem eu sou. Afirmar a minha identidade pelo amor dele, manifestado na minha e na tua vida. Então não importa como te chamam, não importa o que dizem a teu respeito. E erigiram a tal da estátua, vamos inaugurar. Deram as regrinhas, ela vai tocar, tudo, uma cambada de instrumento, a banda vai tocar. Quando a banda tocar, quando vocês escutar o tunts, tunts, tunts do DJ, se prostrem, tchau. E vamos adorar a estátua. E quando o DJ começou, tuns, 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 a galera começou a se dobrar.
E dos milhares que estavam lá, 3 ficaram de pé. O rei diz: não, eles estão com cera no ouvido. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Cara, vocês não entenderam. Aqui, ó, vou dar mais uma chance para vocês. Olha só, talvez vocês não ouviram. Ó, tem uma fornalha. Vocês conhecem a fornalha. De vez em quando alguém que não presta, a gente apincha para lá. Pois bem, de repente vocês estavam aí, ó, né, fazendo bolinha de ranho enquanto eu estava explicando aí, e não pegaram o mistério, né? Estava aí no celular, no WhatsApp, né? Estava comendo mosca, sei eu o que estava fazendo. De repente é isso, ou não lavaram bem as orelhas, né? Ó, quando a banda tocar e o DJ fizer se prostra, tá? Eu vou quebrar o galho de vocês. Gosto de tu. Gosto de tu e gosto de tu. Tá, vamos, gurizada. Vamos de novo. De novo, banda. DJ, volta. Agora. Tchau. E ficou os 3. O rei enlouqueceu. Nós lemos o texto. O rei enlouqueceu. Aleluia. Aqui tem mais uma frase. Escute, o rei deste século, ele coloca fornalhas acesas diante de todos nós, na tentativa de que nos dobremos aos ídolos deste século. São sempre ameaças, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre alguns ídolos, mas eles colocam uma pressão psicológica, emocional, nas pessoas. E o que acontece? Hoje em dia, um dos grandes problemas, principalmente da juventude, é a necessidade de ser aceitos, incluídos. Todo mundo se dobrou, menos 3. O rei enlouqueceu. E aqui tem mais uma frase: a necessidade de aceitação é sintoma da nossa falha em reconhecer a nossa filiação. Você é filho e não precisa fazer nada para ser aceito. Por que nós queremos ser incluídos, queremos ser aceitos, por mais que os amigos não prestem, por mais que os frutos deles são horríveis, a gente ainda assim quer participar do bolo? Tem grupos horríveis, tem amigos horríveis, que a gente fica chateado quando não é convidado para uma janta. E você sabe que de lá não sai nada de bom, mas é a necessidade de querer pertencer, a necessidade de querer ser aceito, ser incluído. Todos nós passamos por isso. Eu quero que você entenda uma coisa: você é filho. E sabe, a grande vantagem de ser filho é que você não precisa bajular o pai. A grande vantagem de ser filho é que você não precisa ser o melhor aluno na escola, na tua turma, ele vai amar mais você. Você não precisa ser perfeito. O pai, ele nunca exige perfeição. Ele apenas exige que você entenda que ele é teu pai e que você é filho dele. Se você for bem, ele te ama. Se você for mal, ele te ama do mesmo jeito. Então por que vivemos para tentar agradar as massas? A internet virou uma babaquice só. Todos querem viralizar. Todos querem a fama. Se vocês soubessem o preço altíssimo, iam mudar de ideia. Ah, pastor, tu não é famoso, eu sei, irmão, mas estou correndo disso que nem o diabo da cruz. Uma hora vai aparecer no Crente Aranha, pastor doido do Rio Grande do Sul. Vai aparecer, irmão, eu já sei. E de vez em quando eu falo umas coisas aí que eu mereço o Crente Aranha.
Merece, irmão. E ainda em qualidade boa, ainda daí eles gostam mais do vídeo. Irmão, você é filho. O Senhor quer que você entenda que você é filho. Tu não precisa fazer nada para Ele te amar, tu não precisa fazer nada para que Ele te aceite, tu já é amado desde o ventre. A maior prova, aleluia, é que você, no meio de 200 milhões de espermatozoides, foi, aleluia, um deles que era parte de ti, que fecundou um óvulo, e ali na fecundação formou o embrião que deu luz a você. Você tinha 199.999.000 e mais alguma coisa de chance de perder, mas você foi escolhido. Você não é um acidente, você é filho, você é filho, você é filho, você é filho, você é filho. Você não precisa fazer nada para ser amado por Ele. Ele te ama. Você acertando, Ele te ama. Você errando, Ele também te ama. Mesmo que você é filho, nada de errado que você faça irá diminuir o amor de Jesus por você. Nada que você faça. Mas eu matei alguém. Irmão, o amor dele é muito maior do que um homicídio. O amor dele é muito maior do que a venda de drogas. O amor dele é muito maior que a prostituição. O amor dele é muito maior do que a imoralidade. O amor dele é muito maior do que o roubo. O amor dele é muito maior do que o estupro. O amor dele é muito maior do que qualquer pecado. Não existe nada que você possa ter feito que venha fazer com que Ele não te queira. Aqueles jovens, eles não se prostraram. E nesses dias, eu vou citar rapidinho aqui algumas estátuas que Satanás tem erigido nesses dias. A primeira, de uma forma mais genérica, é o pecado. A estátua do pecado. Quantos de nós estamos nos dobrando ao pecado? Quantos de nós fazemos coisas que não deveríamos fazer? Mas eu não quero me ater tanto no pecado, eu vou para alguns pecados específicos, não numa forma geral. Mas quantos aqui têm erigido estátuas de depressão? Se dobraram diante da depressão, se dobraram diante do trauma, se dobraram diante da dor, não conseguem viver sem estar dopados. Remédios para ficar acordado e remédios para dormir. Não pode ficar um dia sem tomar, porque a química no corpo, aleluia, cria crises de abstinência terríveis. A diferença é que esses são viciados, mas com bula. Eles têm a receita, eles têm a receita médica. Os outros são viciados por algo que é ilegal no nosso país. Mas e quantos que são viciados, aleluia, em remédios? Experimenta tirar um para te ver. A verdade é que muitos de nós têm se dobrado diante da depressão. Muitos de nós têm se dobrado diante da estátua da aceitação. Querem ser aceitos, então eles se dobram. Tem gente que não fumava, mas porque o grupinho fumava, passou a fumar também. Tem gente que não usava drogas, mas porque o grupinho usava, passou a usar drogas também. Tem gente que não fazia nada de errado, mas começou a fazer coisas erradas. Por quê? Porque o grupinho fazia. É por isso que você vai nos presídios e começa a perguntar os nomes. Lá você vai encontrar algum Daniel, lá você vai encontrar Elias, lá você vai encontrar Moisés,
Lá você vai encontrar Elias, Eliseu. E se você perguntar, uau, nome bíblico, sim, mamãe é crente, vovó é crente, família é crente, e tu? Eu escolhi mal minhas amizades. A estátua da aceitação. Tem meninas crentes que, mesmo sabendo que deveriam casar virgem, elas escolheram fazer sexo com qualquer um, apenas para pertencer a um grupo, e perderam algo extraordinário que Deus deu para elas, e é algo único. Estátuas da falta de perdão. Há uma estátua da falta de perdão, e muitos têm se dobrado. Preferem sofrer o dano, a dor, do que perdoar alguém. Mas me abusou, mas tocou em mim em partes que não deveria, mas me fez isso, fez aquilo, mas uma mentira que acabou com um casamento. Eu não perdoo alguém que deu um golpe e fez você ficar com o nome sujo. Uma sociedade que não deu certo, e você não perdoa. É tempo de nós vermos uma rocha tirada sem ajuda de mão de homens, esmigalhar algumas estátuas aqui essa noite. A estátua do egoísmo, da arrogância, estrelinha. Não tem estrelinha, irmãos. Só há estrela da manhã. Nesse lugar já tem estrela, a vaga de estrela já está preenchida com sucesso. Aleluia, aleluia. E é cargo vitalício, enquanto ele viver, é ele. Aleluia. E como ele é eterno, meu filho, esquece. Aleluia, só tem um que brilha, é Ele. 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 Aqui não, homem não brilha. Homem não brilha. Homem não brilha. Mulher não brilha. Jovens não brilham. Aqui quem brilha é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Mais uma frase. É tempo de entender que o próprio Deus cortará uma rocha, sem auxílio de mãos de homens, e que transformará em pó todas as estátuas que não nos dobrarmos. Note o detalhe dessa frase. O Senhor irá destruir estátuas que nós não nos dobramos, porque aquelas que nós nos dobramos se tornam deuses para nós. E daí nós estamos falando de idolatria. Se você ama aquilo ali, você se dobra diante daquilo ali, Deus, Ele não vai fazer nada. Agora aquilo que você não se dobra, irmão, mesmo que você vá para a fornalha, não te preocupa. Aleluia. Vai vir uma rocha, a rocha de esquina, a pedra angular, sim, ela vem com força, irmão. Ela vem com força. O próprio Deus vai tirar essa rocha e vai destruir essa estátua. E agora eu te pergunto, será que eles ficaram com medo? Óbvio, é claro. Se eles tinham ali, com certeza trocaram a cueca. Eles estavam com medo, irmão. Sabe, nós temos que parar com essa mania de achar que são super-homens. A questão é que mesmo com medo eles não se dobraram.
mesmo com medo do desconhecido da fornalha, eles não se dobraram. A resposta mostra que eles estavam meio apavorados. O que eles disseram a Nabucodonosor, e nós lemos aqui: olha, rei, pode acontecer duas coisas, o Deus que nós servimos pode nos livrar da sua mão e dessa fornalha aí, mas se Ele não quiser, preteou para nós, mas mesmo assim, nós não nos prostraremos, mesmo assim. Ele está morrendo de medo, irmão. Nós temos que parar de achar que o medo é componente importante para que eu não faça a obra que Deus me chamou para fazer. Irmão, a gente tem que fazer com medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é superar o medo. O que é ser corajoso? É saber que a coisa está feia, e mesmo assim você não se dobrar. Ah, mas a fornalha do desemprego, já foi acendida a fornalha. Se tu não fizer essa notinha aí, e se tu não roubar o dinheirinho ali, ou não pegar aqui, tu vai perder o teu emprego. Mas perco o emprego, perco tudo, mas não perco a salvação. Eu não vou me dobrar. Eu não vou me dobrar. Isso é uma escolha pessoal. Aqueles jovens, diante de uma fornalha aquecida 7 vezes mais, não se dobraram, e eles foram lançados. Aqui tem mais uma frase. A fornalha é inevitável, tanto para os bons quanto para os maus. Até mesmo os que se prostraram às estátuas serão provados no fogo. O que aconteceu com os soldados que foram levar eles lá? Morreram. Morreram. E daí eu perguntei a Deus, por que os soldados tiveram que morrer? Porque senão o rei ia achar que a chama não tinha sido aquecida o suficiente. Né? A prova é que os soldados nem entraram, eles foram lá para jogar, eles jogaram, e quando tentaram sair não deu mais tempo, morreram carbonizados ali. Isso eles viram, não, está quente demais esse trem, está quente, não, é verdade, o fogo está pegando. E o fogo, irmão, ele vem para todo mundo. Aqueles jovens amarrados foram lançados, os soldados foram mortos pelo fogo. E é interessante que o João Batista, quando ele apontava Jesus, ele dizia o quê? Né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com esse aqui é o batismo de fogo. Isso aqui é uma variação do batismo de fogo. João Batista falou de um batismo de fogo sem entender, talvez, movido pelo Espírito, ele liberou aquela palavra. Aleluia. Isso aqui é um batismo de fogo, irmãos. O fogo pegou os bons e os ruins. A questão é que os maus foram queimados, carbonizados e morreram. E aqueles moços que não se dobraram diante das estátuas foram libertos pelo fogo. Foram libertos pelo fogo. Irmãos, talvez você não entendeu ainda. O que vai nos libertar dessas estátuas que a gente não se dobrar é quando formos lançados na fornalha. Aleluia! Este fogo não nos queimará. Apenas aquilo que prendia eles foi queimado.
Aqui tem mais uma. Seremos lançados na fornalha mesmo com nossas falhas e limitações, pois é na fornalha que as amarras são queimadas. Irmão, Deus não vai esperar você virar santo para ser lançado na fornalha, não. Vai do jeito que você está mesmo. Mas eu estou passando por uma fornalha, irmão. Deus não disse que a fornalha era só para os santos. Não se dobrou. Mas eu não estou 100%, não interessa. Deus não te pediu 100%, Deus pediu o teu coração. Deus pediu o teu amor, que tu ame Ele. Está falhando, está errando. Irmão, todos nós falhamos. Mas é nessa fornalha que aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, vai nos dando sustância para a gente não pecar mais. Sabe quando é que você vai vencer a pornografia? Você vai vencer a pornografia quando você cair numa fornalha, e aquilo que tem te amarrado na pornografia, pelo fogo do Espírito Santo de Deus, começa a se desfazer, e ali você começa a passear no meio do fogo. Aleluia! Aqui tem mais uma. Na fornalha, Deus livra não apenas os santos, mas também os que buscam a santificação. Isso se chama graça. Irmãos, se na fornalha o Senhor só livrasse os santos, nós estava tudo perdido. A primeira fornalha que nós caísse, deu para nós. Você está entendendo? Por mais que a gente não erre, a gente falha. Deus não está buscando, Ele não quer salvar na fornalha apenas os santos, mas Ele quer salvar da fornalha aqueles que estão buscando a santificação, aquele que erra, mas tenta consertar, aquele que faz o mal, talvez em palavras para alguém, mas vai, se conserta, pede perdão, aquele que toma uma atitude errada, mas se arrepende, volta atrás, pede perdão, misericórdia. É esse que está buscando ser santo, é aquele que está tentando vencer a pornografia, é aquele que está tentando vencer a depressão, é aquele que está tentando vencer. Irmão, isso se chama graça. Graça é isso, um favor que eu não mereço. Graça é isso. Não há nada que eu faça para ser digno da graça. Por mais que eu tente andar reto, ainda assim eu preciso da graça. Por mais que eu tente não ferir ninguém, ainda assim eu careço da graça. Você só está aqui porque a graça te alcançou. E talvez para alguns aqui seja a última oportunidade. Talvez até aqui todas as estátuas que se levantaram você adorou. Nessa noite eu profetizo que pedras tiradas da montanha sem ajuda de mão de homens irão esmigalhar estas estátuas na tua vida. Ei, terra, sui, delamanai. E partindo para o final, o rei ficou apavorado. O rei esfregou os olhos e disse: mas para um pouquinho, ô filho, quantos foi? Eu não sou muito bom em matemática, imagina, estava com dificuldade de contar até 3. Não foi, ou de repente ele pensou: não, estou com Alzheimer, vai que eu me esqueci. Lançamos 4? Não, 3. Pois é, mas eu também achava que era 3. Quantos foi? 3. Não, mas parem um pouquinho, tem um negócio diferente aqui, ó. Os soldados estão aqui, ó, queimando que nem churrasco, ninguém consegue pegar nem com uma taquara. Bota um pedaço da taquara lá, queima tudo. Não vai dar. E o fogo pegando. 7 vezes mais, o pessoal não chegava perto, irmão. E o rei lá, quando começou a chamuscar os bigodes,
E ele chegando mais perto, e meu Deus do céu, que fogo terrível. E os soldados mortos, ninguém conseguia pegar. E ele diz, mas não pode. Esses que estão lá, eles não é que estão sofrendo. Ah, como dói. Não. Eles passeiam. Passeavam no meio do fogo. Ah, irmão. Só tem um tipo de gente que passeia no meio do fogo, irmão. Só tem um tipo de gente que passeia no meio do fogo. Ah, irmão, já que a fornalha é inevitável, vem em mim que eu estou fervendo. Irmão, eu não sei se tinha um que tinha a minha mente, meu pensamento. Eu imagino que alguém gritou de lá, ô rei, fecha a persiana que está dando até um friozinho. É só eu que pensei isso, eu acho, né? 7 vezes mais. Grita de lá, rei, fecha aí que vai atacar minha rinite. Esse vento atravessado aí, meu Deus. Se alguém pode me jogar um mulitão para cá, canguru. Irmão, pelo amor de Deus, o fogo pegando. O fogo pegando. Ah, meu. Aquilo que era para matar os jovens se tornou uma fortaleza para eles. Porque no meio do fogo o rei não tinha poder nenhum. No meio do fogo o rei não tinha poder nenhum. O rei ia fazer o quê? Atira a flecha. A flecha nem chegava a entrar no fogo, já era queimada. Bota um pau. Não vai. Não, vamos com ferro. Colocava o ferro, irmão, 7 vezes mais. Aquele ferro começava a envergar e virava líquido. Ele diz, mas tá difícil, como é que nós vamos pegar esses caras? Por isso que o rei disse, vem para cá. Por isso que o rei chamou. Que não tinha jeito, irmão. Aquilo ali se tornou uma fortaleza. E aqui tem um segredo extraordinário. O lugar mais seguro da terra é viver no meio do fogo. É viver no meio do fogo. É viver avivado. É ter um coração em chamas. Ali os decretos do mundo perderam todo o poder. Lança no fogo, lança. Mas quem não adorar vai ser lançado no fogo. Não vai ser comido de bicho, não. Alguém achou que... Mas eu pensei também. Deixar bem claro. Irmãos, que negócio extraordinário. Meu Deus. Ei, the heavy assai. E eu nem falei do outro da fornalha ainda. Um negócio já estava muito forte. Aleluia. E daí aquela pergunta, por que eles não foram queimados? Por quê? Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. O fogo não pode queimar quem já está com ele. O fogo não pode queimar aquilo que é morte para quem não crê, é vida e fortaleza para quem crê. O fogo é o mesmo, irmão. É por isso que nós seremos batizados, como João falou, com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, para quem tiver o Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Agora o fogo, esse aí é para todo mundo, irmão. É para os crentes e para os não crentes. O batismo de fogo é inevitável. Quantas vezes você vê a Bíblia falando sobre as nossas obras serem provadas no fogo? Nós seremos provados no fogo. O mundo já foi destruído por água uma vez.
E o Senhor prometeu que dessa forma não mais. Aleluia, mas ainda tem um batismo. Aleluia, ainda tem um batismo. Tu crendo ou não, ainda tem um batismo. Eles já queimavam. Eles já tinham um coração incendiado. Um coração incendiado, irmão. Ele vai trazer muitas mudanças para a vida de alguém. Quanto mais eu queimar, mais santo eu sou. Quanto mais eu queimar, mais perdoador eu sou. Quanto mais eu queimar, menos arrogante eu sou. Quanto mais eu queimar, menos querer aparecer, eu farei isso, eu diminuirei. Porque o quê? Fogo não queima fogo. Fogo não queima, irmão. É um coração em chamas, é um coração incendiado, é joelhos, aleluia, em brasa, é pés, aleluia, é com fogo. Meu Deus. E uma outra pergunta: por que o fogo só aumentou quando jogaram os jovens? Sendo que eles não queimaram, eles não viraram combustível. Eles não viraram combustível. E o fogo aumentou. Sabe por quê? Porque eles eram lenha. Eles não só eram fogo, irmão, eles eram lenha. Onde eles chegam, o fogo aumenta. Irmão, aleluia. Eu tenho uma palavra para liberar para você aqui essa noite. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, eu tenho que voar. O melhor da fornalha não é o lugar, que já foi show, mas sim a companhia. Irmão, meu Deus. Imagina que experiência extraordinária eles no meio do fogo. Aleluia, aí passeando para lá e para cá. Rei, tu não pega eu, rei, tu não pega eu. Eu não sei se estava tirando esse sarro, porque uma hora eles iam sair, né? Se eles eram espertos, não. Ô rei, estamos aqui, rei, manda um casaco. E daqui a pouco, irmão, aquele fogo aumentou. E eles viram, olha, estou sentindo um calor aqui dentro de mim. O que está acontecendo? E daqui a pouco, no meio das labaredas, lá vem ele, lá vem ele. Alguém talvez diga que foi um anjo que o Senhor enviou. Não, não foi anjo, irmão. Isso aqui foi o anjo do Senhor, foi a teofania. O próprio Jesus desceu lá. O próprio Jesus desceu lá. E como ele desceu da mesma maneira que João descreveu lá em Apocalipse. Ele veio com olhos, com chamas de... pés de latão reluzente, como que refinados em fornalhas. Ele vem no meio do fogo, e com olhos de fogo, e começa a olhar para aqueles jovens, com aquele olhar que só ele tem, se coloca de pé, e a banda pode subir. Que olhar era aquele? Que olhar em chamas, que aqueceu o coração daquele povo. Nunca mais eles foram o mesmo. O melhor da fornalha não foi eles terem sido livrados do fogo.
O melhor da fornalha foi que eles conheceram Jesus antes de João. Aleluia! Lá vem ele no meio do fogo. É no meio da fornalha que ele se apresenta. É no meio da fornalha que ele diz: eu estou contigo. Deus, ele não quer apagar as chamas para chegar em você e te curar. Ele quer pegar você lá dentro. É dentro da fornalha, é lá dentro que ele vai se apresentar a você. É lá dentro. Mas eu estou com uma depressão, eu estou com uma situação, eu estou com isso, com aquilo, com aquele outro. Deus, ele quer te pegar do jeito esculhambado que você está. É lá que ele vai se apresentar a você. E ele vem com fogo nos olhos. É com fogo nos olhos. Permaneci, teu olhar me consumiu. Eu quero que você imagine a cena. Me aproximei e permaneci. Eles viram quem na fornalha? E o teu olhar me consumiu. Olha em teus olhos. Eu me apaixonar. Aqueles jovens foram promovidos não por quem eles eram, mas pela companhia que eles carregavam. E talvez você chegou aqui arrebentado, casamento destruído, coração em panareco. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. E hoje é um lugar de cura. Eu sou